Nós estamos na semana que nós podemos chamar de Semana de Cristo Rei. Celebramos no último domingo a festa de Cristo Rei, a perspectiva da sua segunda vinda escatológica na consumação da história humana, que algumas pessoas chamam equivocadamente de fim do mundo. E as leituras dessa semana, elas estão todas vinculadas à celebração do domingo. E o texto que nós temos hoje, o trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, é um texto que é chamado de um texto escatológico, um discurso escatológico de Jesus. Antes de Jesus entrar em Jerusalém pela última vez, onde ele foi morto, ele prepara os discípulos para a sua morte iminente. E ele profere discursos. E essa narrativa que nós temos hoje é o último discurso de Jesus, que é chamado de discurso escatológico. Escatológico porque se refere aos últimos acontecimentos da história humana. E ele é feito numa linguagem chamada apocalíptica, o gênero literário apocalíptico, que usa sinais e símbolos muito fortes. Então, essa narrativa que nós temos aqui, ela deve ser entendida num sentido metafórico. Ninguém precisa ficar preocupado da estrela cair na sua cabeça. A estrela não vai cair na cabeça de ninguém, porque as estrelas são infinitamente maiores do que nós, estão muito longe de nós. O próprio Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. É uma linguagem com uma simbologia para transmitir uma mensagem. E o trecho de hoje do Evangelho tem duas partes. A primeira parte, ela vai falar da destruição de Jerusalém. Essa destruição, ela tem um elemento simbólico também, embora se refira a um fato histórico da destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Mas quando Lucas escreve o seu evangelho, Jerusalém já tinha sido destruído. E ele faz uma interpretação teológica da destruição de Jerusalém com o objetivo de nos transmitir uma mensagem. E a segunda parte desse texto de hoje é uma mensagem de esperança. A primeira parte é um alerta, uma mensagem de destruição. Mas a segunda parte é uma mensagem de esperança. E o principal versículo desse texto de hoje é o último versículo, quando ele vai dizer: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então a última palavra não é de destruição, é de reconstrução, é de renovação. Porque Jesus é o Senhor da história. Ele faz novas todas as coisas, como está escrito no livro do Apocalipse. E é nessa perspectiva que nós devemos entender de que destruição se está falando, de que renovação se está falando. O texto, então, está ligado à festa de Cristo Rei, que é a nossa celebração litúrgica, que reconhece a soberania total de Deus sobre a história e sobre toda a criação. E é uma promessa de renovação. Renovação de quê? Renovação do mundo. Renovação do mundo. Mas para renovar o mundo é preciso destruir. Destruir aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí entra a simbologia. Jerusalém tinha sido destruída pelos romanos e Lucas faz uma interpretação teológica. E ele vai dizer por que Jerusalém foi destruída. Ele atribui a destruição de Jerusalém ao fato de Jerusalém ter rejeitado o Messias. Jerusalém, a cidade da paz, que deveria acolher o Messias, não acolheu o Messias. E a consequência disso é que ela será destruída. Na antiguidade, as cidades eram muradas, porque viviam em guerra. E quando de tempo de guerra, as pessoas que moravam fora dos muros, moravam nas montanhas, nos campos, elas corriam para dentro das cidades, para se proteger atrás dos muros, para conseguir segurança, conseguir proteção. Mas aqui no texto está dizendo o contrário, que Jerusalém será destruída e as pessoas não devem se aproximar dela, devem fugir. Quem estiver na cidade, que fuja para as montanhas. Quem estiver perto da cidade, que fuja para o campo, porque a cidade vai ser destruída.
Porque nesse contexto aqui, Jerusalém passou a significar um mundo que deve ser superado. Um jeito de viver que deve ser superado. Porque a cidade, quando fala cidade, nós estamos falando das pessoas. A cidade não são os prédios, a cidade são aqueles que a habitam. A cidade se afastou de Deus, a cidade rejeitou o Messias. E ele descreve isso com imagens fortes, que podem causar medo nas pessoas, se não entenderem. Como é que nós devemos entender, por exemplo, uma frase como essa? As mulheres grávidas, infelizes das mulheres grávidas, porque tudo vai ser destruído. É uma figura de linguagem para dizer que nós devemos superar um mundo contrário a Deus para sermos renovados. Porque Jesus vem ao nosso encontro para renovar o mundo e a nossa vida. Mas a renovação, a vida nova, só pode acontecer se nós superarmos e nos afastarmos daquilo que é infidelidade, daquilo que é corrupção. Então, quando nós celebramos essa perspectiva do encontro definitivo com Jesus, não é para nos colocar medo, é para nos infundir esperança. É exatamente isso que acontece no livro do Apocalipse, cuja primeira leitura de hoje é do Apocalipse. Muita gente tem medo do livro do Apocalipse, porque não entende. O livro do Apocalipse não foi feito para infundir medo. Pelo contrário, foi feito para infundir esperança. Para mostrar que Jesus superou a morte e supera tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aqui nós podemos fazer até um convite às pessoas a conhecer o livro do Apocalipse. A procurar mergulhar nele, entender a sua simbologia, para se aproximar dele, porque todo o livro do Apocalipse é escrito nessa linguagem, gênero literal chamado Apocalipse. Há livros que são inteiramente nessa linguagem, como o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Mas isso já existe no Antigo Testamento. Vários livros no Antigo Testamento têm trechos nesse gênero. E nos evangelhos também tem trechos dos evangelhos que são nessa linguagem apocalíptica. É o caso de hoje. Então nós não precisamos entender isso ao pé da letra. Muita gente preocupada que vai acontecer isso. É uma figura de linguagem para transmitir uma mensagem. Agora o importante é nós compreendermos que mensagem é essa. Quando nós compreendemos a mensagem, nós saímos do medo para a esperança. E aqui nunca é demais nós lembrarmos que quem tem fé não tem medo. Quem tem amor não tem medo. Quem tem esperança não tem medo. Quanto maior o medo, menor a fé. Quanto maior o medo, menor o amor. Quanto maior o medo, menor a esperança. E às vezes nós temos medo porque não conhecemos. Então, a primeira leitura de hoje nos convida a isso. A conhecer mais a palavra de Deus, especificamente o livro do Apocalipse, que é cheio de simbologias, que é cheio de figuras, e quando nós conhecemos, nós nos apaixonamos por aquela palavra. E no final das contas, o que é que nós podemos entender hoje? As leituras de hoje nos convidam a exatamente isso, a nos afastarmos de Jerusalém. E nesse contexto aqui, significa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nos afastarmos daquilo que é contrário à vontade de Deus para sermos renovados. Para sermos renovados pela graça de Deus. Porque o mundo novo que Jesus quer construir, o reino de Deus, só pode acontecer à medida em que nós superarmos, ou usando a palavra do texto aqui, nós destruirmos aquele outro mundo
que se coloca contra a vontade de Deus. Cada um aqui é inteligente o bastante para fazer essa associação, essa reflexão. O que é que na nossa vida significa o mundo contrário à vontade de Deus? Nós devemos nos afastar de tudo isso para podermos ser renovados e entrarmos de cabeça erguida no reino de Deus. Cabeça erguida significa vitória. No livro do Apocalipse, aqueles que estão de pé diante de Deus com a cabeça erguida significa aqueles que se afastaram do mundo da corrupção para se colocar diante de Deus de forma digna. Cabeça erguida significa a dignidade daqueles que buscaram a fidelidade apesar das dificuldades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.